O comando return na linguagem de programação Octave, ele interrompe imediatamente a execução de uma função, devolvendo o fluxo de execução para a função que efetuou a chamada. Então vamos exemplificar a utilização do comando return em uma função que verifica se um dado número inteiro é um número primo ou não. Então vamos criar nossa função, vai retornar um valor como resultado através da variável result. O nome da função é primo e ela vai receber por parâmetro o número que será verificado se é primo ou não. Então, as regras que definem se o número é primo ou não estão aqui. 0 e 1 não são números primos, então vamos iniciar avaliando essa situação. Se n for igual a 0 ou n for igual a 1, se essa situação acontecer, significa que n não é um número primo, portanto a variável de resultado, variável result, vai receber o valor falso. Então vai ser uma função booleana, vai retornar falso para indicar que o número não é primo e verdadeiro para indicar que o número é primo. Se não, então a segunda regra sobre a definição de um número primo é que um número primo possui somente dois divisores, 1 e n. Então, basicamente, o algoritmo que deve ser implementado deve verificar se n possui algum divisor entre 2 e a raiz quadrada do número. Isso são elementos matemáticos que dizem que se o número não possuir divisores entre 2 e a sua raiz quadrada, ele é um número primo. Então, a gente vai fazer uma variável que vai definir o fim de um processo de repetição, receber a raiz quadrada de n. O comando de repetição for, então, vai de 2 até o fim, até a raiz quadrada de n. Eu vou verificar através da função ren, que verifica o resto da divisão de um número, n por i. Se o resto da divisão de n por i for igual a 0, significa que o i é um divisor de n. Sendo um divisor de n, n não é primo, portanto a variável de resultado result recebe falso para indicar que n não é um número primo, e aqui a gente não precisa mais continuar a execução do comando for, podemos acabar, porque já sabemos que n não é primo porque ele possui um divisor. Então a gente pode retornar aqui ao fluxo, retornar o fluxo de execução ao módulo que fez a chamada dessa função, usando o comando return. Então o return ele interrompe imediatamente a execução do código dessa função, retornando o fluxo de execução para a função que efetuou a chamada. Se concluiu o comando for sem encontrar nenhum divisor, significa que o número é primo, portanto a variável de resultado result vai receber o valor true. Então veja, é uma função booleana. Ela vai retornar falso quando n for igual a 0 ou 1 e quando n possuir divisores entre 2 e a sua raiz quadrada. Neste caso, n não é primo, por isso retorna falso. Se não possuir divisores entre 2 e a sua raiz quadrada, significa que n é um número primo, portanto ela vai retornar verdadeiro. Então vamos salvar o código dessa função. Essa é um arquivo de função é primo, o nome do arquivo é primo. Salvamos. Vamos criar então um programa, uma função principal, em que eu vou verificar todos os números primos existentes entre 1 e 20. Então veja, aqui a gente vai ativar a função é primo, enviando para lá o valor da variável i, então um valor que vai de 1 até 20. Se ela retornar verdadeiro, então o i é um número primo, portanto eu vou mostrá-lo no dispositivo de saída. Então ativa a função aqui, passando para lá o valor da variável i.
Lá na função, quem recebe o valor da variável i é o parâmetro n. Daí vai verificar se n é um número primo, retornando o verdadeiro quando afirmativo, falso quando negativo. E a função, então, retornou verdadeiro, é primo, mostra o valor de i. Vamos executar o código. Esse é o nosso programa 9. Está lá todos os números primos entre 1 e 20. 2, 3, 5 e assim por diante. Então, esses são os números primos. Vamos limpar o console aqui. Vamos executar novamente, agora com o console ou com a tela limpa. Está lá os números primos, entre 1 e 20. Como a função é uma função booleana e retorna um valor booleano, essa expressão pode ser suprimida. Então, pode ser feito dessa forma. Se é primo, ou seja, se é afirmativo, se é verdadeiro, então mostra o valor da variável i. O resultado continua sendo o mesmo. Então, no caso de funções booleanas que retornam valores verdadeiro ou falso, você pode suprimir aqui a relação. Então, veja, o comando return, ele simplesmente interrompe imediatamente a execução. Ele não retorna valor, ele simplesmente interrompe o fluxo. Quem retorna valor é a atribuição que foi feita à variável result na linha anterior. Então, ele não retorna valor, ele simplesmente interrompe o fluxo de execução, devolvendo o fluxo para a função que efetuou a chamada, ou seja, volta para cá, nesse ponto. Se retornou com verdadeiro, então é um número primo, mostra. Se retornou com falso, não é número primo. Obrigado.